Terceira causa que pode adoecer você. Terceiro motivo. Eu quero que você pare para pensar nisso. É quebrar o princípio do descanso. Em Êxodo 20, no versículo 9 diz assim, 6 dias trabalharás, mas o sétimo é o sábado do Senhor. O descanso, deixa eu falar, ele não é luxo. E eu vou repetir. O descanso não é um luxo, ele é um mandamento. Ignorar o descanso pode te levar à exaustão, burnout, doenças físicas. Em nome de Jesus, eu te abençoo para que você não negligencie o descanso. Para que você possa ser uma mulher que entenda o momento da parada. Quem estava na live do Casa de Isabel essa semana? Eu fiz com o Telmo. E nós falamos sobre manutenção no relacionamento. Nós falamos sobre parar para fazer manutenção. Parar para recarregar. Parar para ter força. Às vezes a gente negligencia, e eu digo isso por mim. Nós negligenciamos, a gente sempre acha que vai dar conta um pouquinho mais. A gente sempre vai, e parece que nós mulheres, nós temos um ranking de quem consegue mais. De quem dá mais conta. Até às vezes tem duas mulheres conversando, você vê uma briga ali de quem sofre mais às vezes, né? Às vezes uma conta, nossa, aconteceu isso comigo, isso aí, não, tu nem sabe, eu já passei por tal e tal coisa, você pensa assim, meu Deus. Então, eu quero declarar que você não quebre o princípio do descanso na sua vida. Se tem mamães aqui com bebezinhos pequenos, talvez elas estão nos assistindo, talvez elas não estão aqui, mas estão nos assistindo. Eu lembro de uma coisa muito interessante, quando a Belinha era bem pequenininha. Um dia a louça estava assim, sabe quando a louça ela se reproduz muito rapidamente na pia, assim, uma coisa absurda. E a Bela dormiu, só que aquela noite tinha sido aquela noite de 2 em 2 horas, de mamada e tal. E eu tinha uma escolha naquele dia, ou eu deixava a louça lavada, ou eu tinha sanidade mental para depois receber minha família e dormia com ela. E eu lembro que naquele dia eu fui deitar com ela meio que culpada, meu Deus, vou deixar a louça ali. Mas gente, eu deixei a louça, ela dormiu 3h30, eu acordei assustada naquele dia, e recuperei a semana. Então assim, quer ver você irritada? Deixa você sem dormir para ver. Eu digo assim, que até passar fome eu até passo. Mas assim, sono, gente. Sono. Eu estou numa situação agora que o vizinho de cima acabou de terminar a obra dele. Só que assim, eles têm britadeira dentro. As paredes do meu prédio estavam tremendo. Aí ele terminou, eu comecei a agradecer a Deus. Aí o de baixo começou. Se vocês verem um vídeo meu ali do Casa de Isabel, é britadeira mesmo. E é quebrando parede. E eu falo, Deus, me ajuda, Senhor, como é que eu vou descansar? Hoje a gente não dormiu em casa, peguei toda a minha família, peguei mala e fui dormir em outro lugar. E hoje pela manhã eu falei, meu Deus, como é bom acordar, não ser acordada por marreta quebrando parede, mas ser acordada. Então o Telmo falou, tem certeza? Vamos sair de casa? Vamos sair de casa hoje, eu falei. Aqui a gente não vai dormir. Porque nós não podemos negligenciar o nosso descanso. Não negocie. Mas vai acontecer uma coisa muito importante. Aí você pensa, eu tinha só hoje para descansar. Não é mais fácil? Pode observar. Um compromisso é mais difícil de alguém te tirar dele. Mas te tirar do descanso é muito fácil. Porque a gente negligencia o descanso. Sabe o que a gente fala? Eu não ia fazer nada mesmo, ia ficar em casa deitada. Mas era o que você precisa, minha santa, deitar. Porque você está chata. Você precisa dormir, ficar sozinha, ter o teu momento. Gente, quem aqui precisa às vezes sair de todo e todos e ficar sozinha? Eu amo a minha companhia. Eu me amo. É verdade. Eu me imagino assim, um banho bem quente. Se imagina. Um banho quente, com aqueles produtos que tu compra assim. Que às vezes um banho é meio rápido, mas tem banho que é mais caprichado, não é? Esfoliante, aquela coisa toda. Aí bota o pijama, faz um chá bem quentinho, vai para baixo das cobertas. E fica lá sozinha. O Telmo,
Ele falou assim para mim, ele vê que eu descanso toda segunda-feira. Ele assim, eu vou começar a descansar contigo. Eu falei, pois é, mas isso aí não é descanso. Dessa segunda eu falei para ele, tem certeza? Não tem nada? Uma reunião, um negócio? Porque nós precisamos do descanso até, eu vou dizer, até de muita compromisso social. Às vezes não dá ficar um pouco sozinha, é bom. Dormir um pouco, comer sozinha. Gente, eu gosto de tomar minha xícara de café pela manhã, olhando para o nada. Fico ali, Só Deus sabe o que passa. Eu entro na caixinha do nada, você também entra? Às vezes eu entro na caixinha do nada, mas aquilo ali é revigorante, é descanso. Em nome de Jesus, providencie o seu lugar de descanso. Eu declaro que você não vai negligenciar. A sua família está sofrendo, as pessoas ao redor estão sofrendo porque você não descansa. Você é aquela que sempre coloca um compromisso, sempre tem alguma coisa para fazer. Outro dia eu estava lá no meu descanso, eu olhei para minhas coisas, eu vou organizar. Isso não é descansar. Descansa mesmo. Fica parada, lê um livro, dá uma dormidinha. Vai para o chão, dá uma oradinha. Descansa, não negligencie. Posso ouvir um amém? Aqui no sul está muito frio. Quem está aqui na internet não está entendendo muito, porque lá é calor. Mas tem parte do Brasil que é quente. Mas agora nesse período de inverno a gente fica mais assim, né? Mais a nossa casinha. Então aproveita esse tempo e descanse. Quarto. Vamos lá. Quarta coisa que pode fazer a gente ficar doente é alimentar pensamentos tóxicos. A nossa vida de pensamento importa. A nossa vida de pensamento nos guia. Assim como o homem pensa, ele é. Não o homem é determinado por aquilo que pensa. Nós somos determinadas por aquilo que pensamos. Às vezes as pessoas falam assim, ninguém me respeita. O desrespeito que ninguém te dá, ou aliás, o respeito que ninguém te dá começa com o desrespeito que você mesma se dá. Às vezes se as pessoas têm a liberdade, a audácia de desrespeitar, é porque a porta você abriu para ela entrar. Fecha para ver se ela entra para te desrespeitar. Nós não sabemos nos posicionar. Quantas vezes eu precisei me posicionar? Numa brincadeira, você não sei o que, está repreendido em nome de Jesus, Satanás, está amarrado. A pessoa, não gosto de brincar com essas coisas não, está amarrado, está repreendido. Não deixo, e sabe quando que vai brincar comigo outra vez? Nunca mais. Outro dia numa roda de homem eu entrei, eu falei, vocês não têm liberdade para brincar comigo desse jeito. Meu marido sim, vocês não. Teve um que saiu assim. Sabe quem que determina? Somos nós, o respeito. Então aquilo que nós pensamos, realmente é o que somos. Por isso que cultivar uma vida de pensamento sadio, e eu vou te dizer, é fácil eu falar isso aqui, mas eu tenho guerras na minha mente também. E é tenso. Às vezes o inimigo quer fazer a gente ser uma murmuradora. Olha só, eu vou viajar esse final de semana, eu vou lá, meu Deus, eu vou na Bienal, eu vou, é o meu quarto livro, é o meu quarto livro, que eu vou lançar, olha o privilégio, e eu estava reclamando, não queria viajar, meu Deus, eu tive que mudar minha mente, olha que privilégio. Eu estava vendo um post que eu chorei quando eu vi aquele post, uma mulher americana que fez, e várias pessoas aqui no Brasil traduziram. E copiaram e colocaram. E essa mulher, ela fala o seguinte: acordei no meu corpo de 30 anos. Tenho 80, mas acordei no meu corpo de 30 anos. Quem viu esse post? Ela fez um post assim: eu tenho 80 anos, mas me acordei com 30 de novo. Fui para o espelho, olhei para o meu rosto sem nenhuma ruga e comecei a agradecer. Mas quantas vezes eu reclamei do meu rosto com 30 anos? Mal sabia eu que eu era jovem e bonita. Por que eu não me acomodei? Por que eu não me abracei mais? Por que eu não me amei mais?
Aí ela disse que quando ela acorda no corpo de 30, ela olha primeiro o marido. Ele era jovem, ele estava vivo. Por que eu não curti mais os momentos com ele? Por que eu usei mais para cobrar, para colocar mais peso em cima dele? Por que eu não fui uma mulher mais amiga, mais companheira? Talvez até mais leve. E pude olhar para os meus filhos pequenos e ainda pegá-los no braço e acariciá-los. Mas como eu reclamei, por que eu reclamava tanto da fadiga do dia a dia? Por que eu reclamava da vida, que ela era um presente para mim? Aquilo me acordou aquele dia, eu li aquilo, eu falei, Deus, eu quero mudar minha vida de pensamentos, eu quero olhar para minha casa, para o meu dia a dia, todo dia com um presente. Não é, tia? Eu estou com a minha tia aqui. 3 filhas hoje casadas. Se tu acordasse no teu corpo de 30 anos hoje, se Deus permitisse acordar com 30 anos, as 3 em casa, o que faria primeiro? Valorize o seu dia a dia. Valorize aquilo que Deus colocou na sua mão. Se você mudar os seus pensamentos, você vai passar a agradecer muito mais do que reclamar. A Bíblia fala em Filipenses 4:8, eu amo esse versículo. E se você quiser, coloque ele lá na sua geladeira. Sabe, é legal a gente colocar umas palavras na frente da geladeira, ou quando a gente vai abrir o nosso guarda-roupa, em algum lugar visível, no banheiro. E eu colocaria esse para mim hoje. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Posso ouvir um amém? Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Deixa eu ler esse versículo completo. Filipenses 4:8. Abre aí. Filipenses 4:8. Eu gosto da maneira que Paulo fala aqui. Ele diz assim, ó, por fim. Ele falou um monte de coisa. Ele está no final dessa carta e ele diz assim, ó, por fim, irmãos, eu quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Nisso pensais. Bota a mão aí na sua cabeça agora em nome de Jesus e declara, Senhor, cura minha mente. Eu tenho pensamentos, Senhor, que são costumeiros, pensamentos que eu trago lá da minha casa. Eu tenho caminho, Senhor, pensando aquilo que o Senhor não determinou. A minha vida de pensamentos muitas vezes é medíocre, pequena. Me machuca, me coloca para baixo. Me faz muitas vezes também, Senhor, ser rude com as pessoas. Declara isso, Senhor, eu declaro cura sobre nós. Que nós possamos viver de uma vida de pensamento, Senhor, nutrida por o Senhor. E uma vida de pensamento saudável. Em nome de Jesus. Então tudo que é verdadeiro, pensamentos negativos, autodepreciativos. Gente, quem sofre com pensamentos de autodepreciação?